P na água, o que vai acontecer? Ela vai girar o gás hidrogênio e o gás oxigênio, na proporção de 1 para meio, através do seu balanceamento da equação. A água formando hidrogênio gasoso mais meio de O2 gasoso também. Agora, se aqui a gente colocasse uma outra substância, por exemplo, eu quero fazer a eletrólise do NaCl. Bom, vamos pensar. O NaCl em solução, ele vai liberar o quê? Na+ e Cl-. Como eu tenho em solução água, a água também se ioniza. Você vai ter o quê? O H+ e o OH-. Xiii, nós temos dois íons positivos, o Na+ e o H+, e dois íons negativos, o Cl- e o OH-. Só que apenas um deles irá para cada polo, um para o polo positivo e outro para o polo negativo. Como evidenciar isso? Para isso tem uma sequência de reatividade, de descarga neste polo. Os metais alcalinos terrosos e o alumínio nunca irão para o polo. Quem é que vai para o polo? O H+ ou qualquer outro metal, ok? Nos ânions, os ânions oxigenados e o flúor nunca irão para o polo. Quem que irá para o polo? O OH- e os demais ânions. Qualquer ânion diferente do ânion oxigenado. Então, como eu coloquei aqui, ó, nesta parte do polo negativo, você tem Na+, que é da família 1A, não pode ir. Então, quem é que vai para o polo? O hidrogênio. Então, o hidrogênio vai para o polo e vai virar o quê? Gás hidrogênio. No outro polo, no polo positivo, que é o ânodo, nós temos quem? O OH- e o Cl-. O Cl- é um ânion oxigenado? É o flúor? Não, ele está lá nos demais. Então, ele que irá para o polo. Então, neste polo negativo, haverá formação de gás hidrogênio e neste polo positivo, haverá formação do quê? De gás cloro. Sobrando o que em solução? O Na+ e o OH-, resultando no quê? NaOH. O que é NaOH? É uma base. Então, a solução resultante será de caráter o quê? Básico. Beleza? Então, um exemplo que pode ser feito da eletrólise aquosa do cloreto de sódio. Lei de Faraday. Para determinar esta lei, Faraday caracterizou a quantidade de elétrons que passam no circuito. Então, 1 mol de elétrons. Quanto que é 1 mol de elétrons? 6,02 vezes 10 23 elétrons. Qual que é a carga de um elétron? 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, se você multiplicar 6,02 vezes 10 a 23 elétrons, vezes a sua carga, que é 1,6 vezes 10 a menos 19, quanto que isso vai dar? 96.500 coulombs. O que quer dizer isto? É a quantidade de carga equivalente a 1 mol de elétrons que está passando pelo circuito, que corresponde a quem? A 1 Faraday. Então, podemos ter uma sequência. 1 Faraday corresponde a 1 mol de elétrons, e este 1 mol de elétrons corresponde a uma carga equivalente a 96.500 coulombs. Então, se você vai fazer a sua eletrólise, vamos, por exemplo, pegar o cobre. O cobre, a carga principal dele é mais 2. Então, isso quer dizer o quê? Que está passando 2 mols de elétrons, certo? Por esse circuito, para depositar 1 mol de cobre. Só que, como eu falei 2 mols de elétrons, cada mol de elétron é o quê? É 1 Faraday. E cada Faraday não é 96.500 coulombs? Então, para depositar 1 mol de cobre, eu preciso de 2 vezes 6 vezes 10 a 23 coulombs para que haja essa deposição. Só que, eu preciso da quantidade de carga, certo? Mas sempre eu vou ter 2 elétrons passando pelo circuito, não é 2 elétrons, 2 mols de elétrons? Não. Através do tempo, que interfere, e através da corrente, também interfere no processo de carga que está passando pelo circuito. Falei corrente da física. Como é que você representa a corrente? I. E eu falei tempo. Qual é o tempo? T. Tempo vezes corrente vai te dar o quê? A carga. Através de que fórmula? O kit. Lembra do kit? Q é igual a I vezes T. Q é a carga em coulombs, o I é a corrente em ampere e o T é o tempo em segundos. Beleza? Aí vale a transformaçãozinha de tempo aí. Beleza? Através desta equação, você pode determinar a quantidade de carga real que está passando pelo circuito. E tendo a quantidade de carga, você pode calcular o quê? A massa de cobre que está sendo depositada. Por exemplo, 2 vezes 96.500 coulombs corresponde a uma massa de 1 mol de cobre, 64 gramas. Vamos supor que você achou uma corrente um tempo e deu 9.650 coulombs. Bom, se 2 vezes 96.500 coulombs vai depositar 64 gramas,
9.600 coulombs vai depositar quanto? X. Uma regra de 3. Quanto que vai dar isso? 3,2 gramas. Então você usa o kit e usa a relação de elétrons que está passando pelo teu sistema. Se fosse alumínio, por exemplo, outro exemplozinho. Qual que é a carga do alumínio que nós já vimos em outras aulas? Mais 3. Então ele precisa de quê? De 3 vezes 96.500 coulombs para depositar um mol de alumínio, que corresponde a 27 gramas. Qualquer outra quantidade de carga que você consiga calcular através do kit vai te dar qual massa? X. Regra de 3 novamente. Beleza? Esta é a parte mais complicadinha matemática da eletrólise. Mas fora isto, é lembrar o que é o polo positivo e o que é o polo negativo dentro da eletroquímica. Vale ressaltar pilha e eletrólise, que são os assuntos que caem no vestibular. Outro assunto que nós vamos ver nesta aula é a radioatividade. Bom, aí um assunto que está na moda, o pessoal está aí tendo várias complicações com a parte de câncer, quimioterapia, radioterapia, então envolve alguma coisa dentro da química esses processos da radioatividade. Mas o que vem a ser radioatividade? Primeiro, definição. Radioatividade é a emissão de certas radiações, né? Nós temos duas partículas e uma onda, já vamos ver essas definições, que o núcleo vai emitir. E esse núcleo vai ser o quê? Instável. Então ele emite essas radiações para adquirir o quê? Estabilidade nuclear. Joia? Bom, aqui nós temos, né, um exemplozinho de como que isso funciona. Então, ó, um núcleo radioativo qualquer, ele emite alfa, beta ou gama. Beleza? A alfa, se vocês observarem, ela tem carga 2 e massa 4. A beta tem carga menos 1 e massa 0. E a gama, ela tem carga 0 e massa 0. Ou seja, onda. Onda tem carga? Não. Onda tem massa? Também não. O que a onda transporta? Energia. Qual é que tem maior massa? É o 4. Se ela tem maior massa, vamos dizer assim, ela é mais pesada. Se ela é mais pesada, ela vai ter uma alta velocidade ou uma baixa velocidade? Baixa velocidade. Beleza? A gama, ela não tem carga e não tem massa. Então ela é muito leve. Então ela vai ter uma alta velocidade ou uma baixa velocidade, uma altíssima velocidade. Tanto é que a gama é a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. A beta, meia boca. Ela fica entre a alfa e a gama. Beleza? Agora vamos repetir um pouquinho aqui, ó. A alfa, ela é pesada, então ela tem uma baixa velocidade. Se ela tem uma baixa velocidade, ela consegue penetrar muito ou consegue penetrar pouco no material? Pouco. Já a onda, ela tem o quê? Altíssima velocidade. Isso quer dizer que ela consegue penetrar muito ou penetra pouco? Muito. Esse que é o problema da radioatividade, essas penetrações no nosso organismo. Fundamentos da radioatividade. Bom, o esqueminha aqui pode mostrar aqui quais seriam as características dessas emissões perante um campo elétrico. Então nós temos a placa negativa do campo elétrico e a placa positiva. Beleza? Agora, ó, lembra que eu falei para vocês? A partícula alfa, ela possui duas cargas positivas. Então se ela tem carga positiva, ela só pode ser atraída para onde? Para o campo elétrico negativo. Por isso que ela vai o quê? Ela vai subir. A beta, ela tem carga o quê? Negativa. Se ela tem carga negativa, ela vai desviar para que lado do campo elétrico? Para o lado positivo. Já a gama, que é uma onda, não tem carga e não tem massa, o que acontece pelo campo elétrico? Ela passa reto. Só que agora, o que despenca no vestibular são as leis da radioatividade. São duas, lei de Soddy e lei de Fajans-Russell. Olha só, a primeira lei da radioatividade, quer dizer, vou ficar decorando lei de Soddy, Fajans-Russell, sei lá quem? Não. É só você estudar o seguinte. Que número que você tem aqui em cima? 52. Que número que você tem aqui embaixo? 24. Já vimos isso anteriormente. Massa 52 e carga 24. Prótons 24. Esse elemento emitiu uma partícula alfa, que é a primeira lei. Só que o que você tem que cuidar? O somatório de um lado tem que ser igual ao somatório do outro, tanto em cima quanto embaixo. Então, ó, aqui é 52. Este lado somado vai ter que ser quanto? 52. Aqui deste lado, do lado reagente, do cromo, eu tenho 24. Do outro lado, somados os dois, tem que dar quanto? 24. Então, olha só, geralmente eles pedem assim, o que se transforma ou no que se transforma o elemento quando o cromo libera uma partícula alfa?
Então ele vai pedir qual é a massa do titânio e qual que é o